Irmãos, bom dia! Graça e paz a todos vocês. Que bênção mais uma vez estarmos reunidos para meditar na palavra do Senhor, na nossa devocional diária e também para buscar a face do Senhor, para orarmos juntos e ver aquilo que Deus tem preparado para nós mediante a sua palavra no nosso dia a dia. Eu peço desculpa para os irmãos desde já, eu estou um pouquinho rouco, me deu uma crise de tosse essa madrugada, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos usar essa voz aí até o finzinho dela para glorificar o nome do Senhor, amém? Queridos, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos, você que pode, né? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a proteção dEle nessa manhã. Nós vamos pedir para o Senhor que Ele venha sobre nós. Feche seus olhos, você que pode. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de acordarmos, de estarmos presentes aqui, reunidos para mais uma devocional diária. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e que nós também possamos ter um relacionamento com o Senhor através da oração, através da meditação da Tua palavra e que nós possamos cumpri-la todos os dias de nossas vidas. Fique conosco e nos abençoe. Para a glória do Teu nome que nós oramos e em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Amém, queridos? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia junto conosco no livro de 1 João. 1 João capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos, tá? E a palavra do Senhor diz o seguinte: Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Queridos, olha que incrível o que João está falando para nós hoje, nesse dia, né? É incrível porque quando você vai fazer uma comparação entre os livros, tanto do Evangelho de João, quanto as 3 outras cartas de João que ele escreve, João ele sempre tem a preocupação em mostrar Cristo como o Senhor, o Deus poderoso, o Deus de amor, o Deus que desceu e que se encarnou, né, em favor dos seus filhos, o Deus que desceu da glória, andou entre nós e que demonstrou o seu amor. Nós podemos fazer algumas assimilações ali com o Evangelho de João, quando João ele expõe Cristo da maneira que ele expõe, a vida que Cristo andou, como Cristo andou, a maneira que Cristo andou, né, nessa terra junto com os seus discípulos, a maneira que ele escolheu os seus discípulos é muito amoroso, colocando muito em vista o amor de Deus mesmo para conosco, né? E nós vemos também que João, ele sendo considerado ali, né, um dos irmãos filhos do trovão, que Jesus é uma das formas que Jesus chama ele e o seu irmão Tiago. É incrível vê-lo depois escrevendo tanto o Evangelho quanto essas outras cartas que nós lemos aqui, uma delas, a primeira delas, né? Quando ele então fala com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo com a igreja de Cristo. Nós vemos isso no capítulo 2, bem no primeiro versículo do capítulo 2, ele fala: filhinhos meus. Ele trata de uma maneira muito amorosa, né? Depois tem aqui no versículo 7 do capítulo 2, amados. E nós vemos lá, amados de novo, filhinhos. E aqui no capítulo 3, no versículo 2, ele também nos chama de amados. Então é um zelo, é um carinho muito grande que João ele está
propondo e trazendo para nós, né? É um carinho de aproximação, é algo de perto que ele está trazendo, né? E eu quero trabalhar com vocês nessa manhã sobre 3 aspectos da graça de sermos filhos. Irmãos, nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos agora filhos de Deus, escolhidos do Pai. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Os judeus até hoje acham que os gentios, as outras terras, não fazem parte da aliança agora, da aliança que Deus fez com Abraão, né? Porque o pai da fé deles é Abraão. E eles acham que até hoje os outros povos não fazem parte desta mesma aliança. Mas através... Desculpa, irmãos. Mas através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, Deus fez uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança de salvação. E uma aliança de salvação que alcançou os gentios também e nos alcançou, né? Então nós vamos ver aí a graça de sermos filhos. Então a primeira característica aí da graça de sermos filhos é em relação ao amor de Deus, ao grande amor de Deus. João ele vai começar dizendo isso: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor é tão grande que nos concedeu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E não só chamados filhos de Deus, mas de ser mesmo como filhos de Deus. Ele vai falar isso. De sermos chamados filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. Não só chamados, mas nós fazemos parte do novo pacto, da nova aliança com Deus através de Cristo. Na cruz do Calvário, Deus fez um novo pacto com o homem. Agora, não com o primeiro Adão que nos representou, que foi Adão e Eva, mas agora no segundo Adão essa aliança é perfeita. Porque no primeiro Adão a aliança foi quebrada por conta do pecado. Nisso o homem foi corrompido. E agora nós somos chamados realmente filhos de Deus, por conta desse novo pacto que foi feito através de Jesus Cristo. E nós vemos isso no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Queridos, nós que cremos em Jesus, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus. Não porque eu creio por mim mesmo, ou porque você faz alguma coisa que faz você ser salvo, não. Nós cremos em Jesus, porque um dia o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos para mostrar quem realmente nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos do conhecimento sobre Deus. Nós éramos filhos da desobediência, assim que Tiago vai nos expor quem nós éramos. E agora aqui João está dizendo: olha, vocês são filhos de Deus. Primeiro ele fala, vocês são chamados filhos de Deus. E depois ele traz a certeza, sim, vocês são de fato filho de Deus. Nós somos de fato filhos de Deus. Esse é um dos privilégios que nós temos como filho. A graça de sermos filhos é ser chamados realmente de filhos. Agora, a segunda característica que nós vamos ver aí dessa graça de sermos filhos é que nós somos separados do mundo. Olha o que João vai dizer. Por essa razão, no versículo 1 ainda, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Querido, João vai começar a abordar uma forma, uma expressão para nos dizer sobre quem nós somos, quem Deus é, quem Cristo é, porque não está mais relacionado a nós.
não está relacionado a nós sermos filhos mais, mas está relacionado a Jesus Cristo. Através de Jesus nós somos filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Cristo. Então não tem a ver mais conosco, tem a ver com Cristo. Não tem a ver mais com aquilo que nós somos, tem a ver com aquilo que Cristo é. Então ele vai dizer assim, olha, porque por essa razão o mundo não nos conhece. Que razão é essa? Porquanto não conheceu a Ele mesmo. Se nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, o mundo também não nos conhece porque não conheceu a Cristo. E de fato, o mundo não conhece a Cristo. Quantas coisas nós estamos vendo hoje aí? Olha quantas misérias e discórdias e bagunça que está acontecendo no mundo. Queridos, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e de sermos separados do mundo. E quando a gente fala sobre separação do mundo, não é que a gente é melhor, ou que a gente está numa posição elevada, que vai de uma forma arrogante do mundo. Não, não. Nós estamos sim numa posição diferenciada do mundo, porque nós somos filhos de Deus. Nós pecamos. E João mesmo vai dizer aí que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É isso que nos diferencia. E não porque nós mesmos não pecamos, mas porque, João vai dizer isso também no mesmo versículo, porque nós temos dentro de nós uma semente divina, uma divina semente, que é por causa dela que faz com que a gente não peque, não viva na prática do pecado. Então não tem a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Ele. Essa santificação, que é o sentido da palavra separação, é o que nos põe dessa diferenciação do mundo, é o que nos separa do mundo. É através de Cristo. Não porque eu sou assim, ou porque você quer ser assim, ou porque... Não. É por causa dele. Se não fosse Jesus Cristo nas nossas vidas, aonde será que nós estaríamos? Nós precisamos pensar nisso. E com isso, nós precisamos dar glória a Deus, porque nós temos a graça de sermos filhos. E em terceiro e último lugar, eu quero ver com você a característica de sermos filhos de Deus é que Cristo se manifesta em nós. Eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico é que em Cristo se manifestará o que haveremos de ser. Nós ainda não somos. A gente acha que é alguma coisa ainda. A gente acha porque a gente estuda a palavra de Deus, a gente, tá aqui, levanta cedo para poder ouvir a devocional, e a gente ora, e a gente acha que a gente é alguma coisa ainda. Mas quando Cristo se manifestar, aí sim, nós nos manifestaremos da maneira que nós deveremos ser. Em Cristo nós nos manifestaremos. Só em Cristo. E quando João ele vai falar isso, olha só, versículo 2: amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, ele está falando de uma glória futura. Ele está falando de um tempo futuro. Quando Cristo se manifestar, aí também nós nos manifestaremos e seremos o que nós deveremos ser. Queridos, nós ainda temos uma graça, nós temos uma esperança em Deus. Uma esperança de sermos alguém ainda, de sermos algo. E é interessante que esse mesmo João depois vai receber a revelação do livro do Apocalipse. Ele vai ser assunto aos céus em espírito, e ele vai receber do próprio Cristo visões, e vai ouvir coisas para escrever no livro de Apocalipse. E ali está descrito, a glória da manifestação de Cristo e dos seus filhos.
E que glória é, queridos, ler aquele livro do Apocalipse e ver a manifestação real de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que em Cristo nós somos purificados. Olha o que ele vai dizer, versículo 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Só em Cristo nós podemos nos purificar. Nos purificar do quê? Da impureza do pecado. O pecado, quando chegou em nossas vidas, ele fez uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. E salvação, queridos, não é somente o sentido de salvar, mas a salvação em Cristo tem a ver também com o relacionamento com o Pai de novo. Só vai morar no céu quem tem um relacionamento com Cristo hoje aqui na terra. Se você não ora, se você não busca a Deus, se você não conhece a Deus, se você não lê a Bíblia, se você não busca em Deus mudar a sua vida, você não tem um relacionamento com Deus. E isso é preocupante. Porque se você não faz tudo isso que eu acabei de falar para você, como é que você quer morar no céu com Deus? Se você não tem um relacionamento com Ele. Salvação tem a ver com relacionamento. Não é simplesmente uma salvação. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. E por sermos parecidos com Ele, aí sim, nós podemos morar no céu. O terceiro e último ponto que eu quero apresentar é que em Cristo nós voltamos a ser semelhantes a Ele. Lá no livro de Gênesis, nós vemos o próprio Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus fez Adão e Eva a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher perfeitos, assim como Deus é. Só que por conta do pecado, como eu disse, o pecado corrompeu essa imagem, essa semelhança de Cristo. Semelhança do Deus verdadeiro, absoluta. Nós somos semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus em alguns aspectos, e nós vimos isso em teologia bíblica, nós vemos isso na teologia sistemática, onde os autores dessa teologia vão explicar melhor para nós, que eu não vou conseguir ter tempo hoje para poder explicar para os irmãos sobre essa semelhança que nós ainda temos, mas é uma semelhança corrompida, não uma semelhança mais completa. Ela é rompida, ela é rachada, ela é defeituosa, ela tem déficit. Por isso nós caímos no pecado, por isso nós nos afastamos de Cristo, por isso nós somos carentes da glória e da graça de Deus. Por isso nós precisamos orar, porque um dia nós voltaremos a ser semelhantes a Ele, absolutamente. Queridos, isso é palavra de esperança para o meu e para o seu coração. Nós temos o privilégio, nessa graça, de sermos chamados filhos de Deus. E como João fala, de fato, nós somos filhos de Deus. Que você nessa manhã receba essa palavra de Deus para o seu coração. E que você possa levar essa palavra no seu coração para tirar os enganos que muitas vezes vêm. E quando nós falamos do coração, nós estamos falando da mente, dos pensamentos, das nossas convicções. Nós somos sim, verdadeiramente, filhos de Deus. Nós somos sim, verdadeiramente, de fato, homens e mulheres separados do mundo por conta da santificação. Nós somos sim, realmente, um dia, quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque tudo tem a ver com Ele e não conosco. Eu convido você a fechar os seus olhos, você que pode. Nós vamos agradecer a Deus por mais esse encontro diário que nós temos. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio
que temos de acordar pela manhã e poder meditar na Tua palavra, podermos orar, podemos buscar a Tua face e sem medo de sermos presos, sem medo de sermos mortos, como em outros países estão tendo esta lei agora. Sim, Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Nós pedimos uma bênção especial nessa manhã sobre cada irmão, cada irmã que está ouvindo, cada irmã que está assistindo, que vai assistir esse vídeo depois. Que a Tua graça, a graça de sermos chamados filhos de Deus, invada o coração de cada um. Fique conosco, Senhor, nesse dia, e para a glória do Teu nome nós louvamos e bendizemos o Senhor. E nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nome de Jesus Cristo esteja em nossos corações para sempre. Até amanhã e que Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.